Olá, meus amigos e minhas amigas. Ontem à noite, mais um ataque sério aconteceu em Odessa, na Ucrânia. A Rússia voltou a bombardear a cidade. Segundo informações locais, um prédio foi atingido, uma pessoa perdeu a vida, 10 ficaram feridas e milhares de pessoas estão agora sem aquecimento, justamente no início do inverno. A situação é realmente difícil de imaginar aqui nos trópicos, mas realmente deve ser tensa. O governador da região, Ole Kieper, compartilhou a notícia no Telegram. Segundo ele, um prédio de vários andares foi severamente danificado, houve incêndios em alguns apartamentos e cerca de 30 carros foram destruídos. E, para piorar, a tubulação principal de aquecimento também foi atingida. Isso fez com que mais de 40 mil pessoas ficassem sem calefação, incluindo até uma maternidade. O prefeito de Odessa, Hennady Trukhanov, informou que os engenheiros trabalharam durante a madrugada para restabelecer o sistema o mais rápido possível. Agora, como deve ter atuado as defesas aéreas ucranianas? Bom, eles disseram que conseguiram derrubar 25 dos 29 drones enviados pela Rússia e interceptaram um dos mísseis guiados. Odessa acaba sendo um alvo preferencial para a Rússia por uma questão estratégica. Atacar a cidade para os russos é, na verdade, dificultar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e isso, é claro, contribui para sufocar a economia do país. Agora, lá na Rússia, em Kursk, também tivemos movimentação. Os russos eles têm avançado naquela região que tem sido palco de intensos combates. Imagens geolocalizadas mostraram as forças ucranianas tentando repelir um ataque mecanizado russo ao sul de uma área chamada Zeleny Syria, que fica a sudeste de Korenevo. Essas imagens indicam que as tropas russas conseguiram avançar nessa região. Ontem, quinta-feira, dia 14, outras imagens mostraram a 80ª Brigada de Infantaria Naval da Rússia, que faz parte da frota do Mar Negro, lançando ataques perto de localidades como Marievka, Pogrebsk, Orlovka e Novaya Soroshina, todas a noroeste de Zudza. Esse avanço chegou até a parte sul de Novaya Soroshina. Além disso, tivemos notícias de avanços menores a oeste do saliente ucraniano principal nessa região de Kursk, especialmente no distrito de Glushkovsk. Outras imagens publicadas também ontem indicaram que as forças russas avançaram ao leste de um lugar chamado Noviput, que fica a sudoeste de Klushkov. Agora, voltando ao território ucraniano, ontem houve a intensificação das operações russas e avanços ao sul da cidade de Chasivar. Imagens geolocalizadas mostraram que eles avançaram na direção leste, próximo a uma área chamada Bilaora, que fica ao sul de Chasivar. Além disso, a situação também esquentou no leste do Oblast de Zaporizhia, mais especificamente na região de Uliápole. Mudando um pouco de assunto, na área da diplomacia temos novidades. O chanceler alemão Olaf Scholz fez um movimento diplomático bem interessante e ligou para Putin, pedindo que ele inicie negociações com a Ucrânia para abrir caminho para uma paz justa e duradoura. Acreditem, essa conversa foi a primeira entre eles em quase 2 anos. Foi cerca de 1 hora de diálogo. E o que o governo alemão deixou claro é que Scholz pediu a retirada das tropas russas do território ucraniano. Ele também reafirmou que a Alemanha vai continuar apoiando a Ucrânia, seja com armas ou recursos financeiros, pelo tempo que for necessário. Bom, a gente sabe que essa ligação acontece num momento bem crítico para Kiev. Temos visto que a Ucrânia está enfrentando dificuldades no campo de batalha. Faltam armas, falta pessoal, enquanto as forças russas continuam avançando em várias frentes. E, por outro lado, temos a Alemanha, que vem sendo um dos maiores apoiadores da Ucrânia, logo atrás dos Estados Unidos. Agora, com a recente vitória de Donald Trump nas eleições americanas, há uma certa incerteza no ar. Será que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia vai continuar firme? Bom, vamos entender, ou ao menos tentar entender, o que teria levado Scholz a ligar para Putin? Bom, temos que lembrar que a situação do premier alemão não é a das mais confortáveis. Ele é atualmente o chanceler mais impopular da história recente do país. E com a eleição nacional marcada para 23 de fevereiro, claro que ele está sob uma pressão enorme. Os partidos de esquerda e de extrema direita estão ganhando força. E apesar de ideologias diferentes, os dois criticam o apoio que a Alemanha tem dado à Ucrânia. Ou seja, Scholz precisa equilibrar essas pressões internas enquanto tenta manter uma posição firme no apoio a Kiev. E tem mais um detalhe importante. Antes de ligar para Putin, Scholz conversou com Zelensky e prometeu que o manteria informado sobre o resultado da conversa com o líder russo.
Não sei se vocês sabem, mas Zelensky não gostou nada dessa conversa e falou isso claramente, dizendo que seria prejudicial à Ucrânia. Mas Schulz eu acho que resolveu não dar ouvidos ao presidente ucraniano. Apesar do discurso, gente, claro que o premier alemão não está acreditando em uma vitória rápida. Quando eu digo vitória rápida, a vitória antes das eleições, ainda mais com a chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos. Os avanços russos e os ataques constantes ao território ucraniano vêm passando uma mensagem meio pessimista. Apesar de todas as sanções e esforços combinados dos aliados, a Rússia, nos últimos tempos, tem intensificado seus ataques e está tentando romper as linhas de defesa da Ucrânia, que já estão bem abaladas. Gente, às vezes nós esquecemos, mas estamos falando de um conflito que já vai completar 34 meses, ou seja, quase 3 anos de guerra. E agora a Rússia está com vantagem em termos de tropas e equipamentos, enquanto a Europa tenta desesperadamente aumentar sua produção de armamentos para continuar apoiando a Ucrânia. Trump acabou de vencer a eleição nos Estados Unidos e já prometeu que, assim que assumir o cargo, vai encerrar essa guerra em 24 horas. Embora pouco se sabe como ele pretende fazer isso, né? Mas isso tem deixado os líderes europeus de cabelo em pé, se é que você me entende. O que está pegando agora, gente, é que ao longo dos últimos meses, as tropas russas intensificaram os ataques, estão avançando num ritmo que não víamos desde 2022. Desde agosto, eles já capturaram mais de 1.200 km² de território, o que é um alerta vermelho para Kiev. E olha, isso não é uma opinião enviesada, tá? As próprias autoridades ucranianas têm reconhecido que suas defesas estão desmoronando em alguns pontos. Por isso, eles aumentaram o envio de equipes médicas para a linha de frente, já que estão se preparando para batalhas ainda mais pesadas, principalmente no sul e no leste. Para vocês terem uma ideia, como comentamos em nosso vídeo anterior, ontem mesmo as tropas russas conseguiram avançar até Kupiansk, uma cidade no leste da região de Kharkiv que tem um peso simbólico enorme. Foi uma das grandes vitórias da Ucrânia em setembro de 2022, quando eles conseguiram empurrar os russos para fora de boa parte do leste do país. O comando ucraniano diz que conseguiu repelir o ataque dessa vez. Mas o simples fato de os russos entrarem lá de novo mostra que a linha de defesa ucraniana está sob uma pressão muito forte. Agora, com tudo isso acontecendo, a União Europeia está numa situação complicada. Porque se o Trump realmente cortar o apoio militar dos Estados Unidos, que ele já deu a entender que pode fazer, como é que a Europa vai conseguir continuar sustentando a Ucrânia sozinha? Lá em Bruxelas, os líderes europeus estão tentando se preparar para o caso dele pressionar por negociações de paz imediatas. O problema é que se Putin sentir que está ganhando terreno e tiver a sensação de que está perto da vitória, ele tem poucos motivos para fazer qualquer tipo de negociação antes de consolidar seus objetivos finais. E é aqui que entra o comentário de William Jackson, um analista do Capital Economics, que disse que, sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia pode até tentar continuar lutando com o aumento do apoio europeu. Mas a verdade é que, sem os recursos militares americanos, a Rússia pode acabar conseguindo forçar a Ucrânia a negociar em condições nada favoráveis para Kiev. Agora talvez faça mais sentido para você o porquê, de repente, o principal apoiador da Ucrânia na Europa, a Alemanha, resolve conversar com a Rússia. Ele deve estar tentando entender como a Rússia está conseguindo driblar as sanções impostas pelo Ocidente, porque, mesmo com todas as restrições, Moscou ainda está conseguindo financiar sua máquina de guerra. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, gente. Depois que a União Europeia e os países do G7 proibiram empresas ocidentais de fornecer navios e outros serviços para o transporte de petróleo russo, a não ser que o preço desse petróleo fosse vendido abaixo de um certo valor estipulado pelos europeus, né? A Rússia deu um jeito de criar sua própria frota. Hoje eles têm uma espécie de frota fantasma com mais de 600 navios. Bom, são embarcações muitas vezes antigas, o que é pior, sem seguro adequado. Isso representa um perigo tanto para a segurança marítima quanto para o meio ambiente. No entanto, gente, estamos falando de guerra, né? E em guerra há prioridades. Diante desse cenário, o Parlamento Europeu adotou recentemente uma resolução pedindo medidas mais rigorosas para cortar esse fluxo de dinheiro que ainda está ajudando o governo russo. Eles estão preocupados porque, apesar das sanções, essa linha de vida financeira continua ativa e Moscou parece ter investido pesado, gastado bilhões de euros para montar essa frota paralela. E é aqui que entra em cena a Procuradoria Europeia, liderada pela Kövesi. Ela está dizendo que o escritório do Procurador Público Europeu é a melhor ferramenta para lidar com esses casos, especialmente porque o contrabando e a evasão de sanções acontecem em vários países ao mesmo tempo.
Segundo ela, seria muito mais eficiente se esse órgão pudesse assumir mais responsabilidade sobre essas investigações. Só que, para isso acontecer, seria necessário mudar algumas leis da União Europeia, o que, como vocês sabem, não é algo que acontece da noite para o dia. Covese explicou que o escritório da Procuradoria já está atuando em casos de contrabando e que ampliar seus poderes seria a forma mais rápida de agir contra quem está burlando essas sanções. Ela argumenta que a questão do desvio de sanções não é um problema de um único país, mas algo que envolve diversos Estados-membros e até países fora da Europa. Então, para ela, seria muito mais eficaz se o escritório da Procuradoria tivesse a competência necessária para investigar e processar esses crimes com mais agilidade. Bom, gente, a sensação que eu tenho é que não importa o que seja feito, haverá sempre uma alternativa russa para driblar os zagueiros do Ocidente. E agora, com Trump e seu protecionismo, as coisas ficam mais complicadas ainda para fazer valer essas sanções. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.